E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Macrini, Momento da Palavra. Eu gostaria de ler um texto para vocês em que me baseei no que está escrito ali no João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você sabe qual liberdade é essa? Do que Jesus está nos libertando? Quer dizer que agora eu sou livre e eu posso fazer tudo que eu quiser? Bom, não é bem assim. Mas eu vou ler também um texto que está lá no livro de Romanos, em que Paulo explica a dificuldade por causa do pecado. O que o pecado age na nossa vida. Amém? Bom, antes de eu começar, eu gostaria de ler para vocês aqui, onde está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 18. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz a vida a todas as pessoas. Portanto, assim como por meio das desobediências de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Bom, no princípio, todos pecaram e destituídos da glória de Deus nós estávamos por causa do pecado de Adão. Porque eu sou um pecador, você é um pecador, todos nós pecamos. E o pecado, ele veio do coração. É como se a gente tivesse contaminado com um câncer, é uma doença, é uma rebelião contra Deus. E Deus olha para essa rebelião. E na realidade, quando Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, ele nos deu a oportunidade de sermos libertos disso. Mas em que sentido você quer dizer? Agora que vai ficar interessante. Aqui, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, ele estava explicando sobre essa questão do pecado. E lá no capítulo 7, a partir do versículo 14, ele diz assim: sabemos que a lei é espiritual e a dificuldade não está com ela, e sim comigo. Ele está falando a questão da dificuldade do quê? Da gente conseguir cumprir a lei, porque pela lei a gente não ia conseguir se salvar. Porque ali você ia ver que a gente não consegue cumprir nada daquilo que Deus tinha determinado para nós. Por causa da dureza do coração do homem, o ser humano a gente não consegue fazer. Então Jesus veio para nos dar salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. E ele disse assim, a dificuldade não está nela, e sim comigo, pois estou vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois realmente quero fazer o correto. Porém, não consigo. Faço sim aquilo que eu odeio. Se faço o que não quero, isso prova que a lei em si é boa. Nesse caso, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim. É que nem ele diz assim, você não pode cobiçar, mas automaticamente você acaba cobiçando, você sente desejo. Você tem coisas que você sabe que está errado, mas você não consegue se conter, você acaba fazendo, entendeu? Isso é porque o pecado acaba reinando dentro de nós ainda, né? Aí ele diz assim, eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Quando quero fazer o bem, não faço, e o mal que não quero fazer, esse acabo fazendo. Ora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde está a dificuldade. É o pecado que ainda está dentro de mim. Aqui ele está dizendo que o bem que ele queria fazer, na mente dele ele quer fazer, mas ele não consegue, ele acaba fazendo o que é errado. Porque ele disse, é simples o problema. O problema não está na lei, o problema está em mim. Porque o pecado está ali. O pecado é que nem eu disse no início do vídeo. O pecado é como se fosse uma doença, um câncer. Ou vence ele, ou ele te vence. Só que o problema é que o pecado ele leva à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Porque antigamente, na época da lei, para servir a Deus, você tinha que cumprir todos os mandamentos. Não que você não tenha que cumprir agora. Paulo também fala sobre isso. Claro que você tem que cumprir. Só que agora, depois, na geração, na época da graça, depois da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, o que nos ajuda, o que nos liberta é Cristo. E o que nos convence do erro é o Espírito Santo de Deus. Lembra que Jesus disse, Deus enviará um Consolador, que é o Espírito da verdade.
Esse Espírito da verdade é o que vai habitar em nós para sempre. O mundo não pode receber ele, mas nós podemos, através de Jesus. A gente reconheceu a Cristo como o único Salvador. A verdade habita em nós, através do Espírito Santo de Deus. E é ali que nos transforma em justos. Porque daí o Espírito Santo vai tocar no teu coração e vai dizer, não faça tal coisa. Aí ele vai te dar forças para que você não faça aquilo que está errado. E se a gente acabar falhando porque não quer fazer aquilo, é só pedir perdão para Deus. Senhor, nos perdoa, eu acabei falhando. Porque todos nós acabamos falhando. Mas a gente reconhece e o Espírito Santo nos convence, nos ajuda. E ele ajuda também a nos prevenir para que não façamos coisas erradas naquele momento. É assim que funciona. Para esse vídeo não ficar grande, eu vou gravar a parte 2 desse vídeo. Que provavelmente vai ser uma sequência, porque o texto é bem grande. Amém? Não perca toda terça e sexta, às 20 horas, aqui no canal e também na Casa de Oração. Vai ter o link aqui na descrição. Valeu, um forte abraço.